Provavelmente vocês perceberam que eu comecei a postar bastante, entre aspas, vídeos sobre The Walking Dead Telltale, que é uma série que eu assisti, não é exatamente uma série, né, mas é um jogo que é muito bom. Eu recomendo vocês verem o jogo do canal BR Aquecedor, que é muito bom. E o que eu decidi fazer nesse vídeo? Como eu assisti a série, teve um momento, tipo, passou bastante tempo, depois que eu assisti a primeira temporada, e todas também, eu tive a ideia de fazer um vídeo contando a história dos personagens de The Walking Dead Telltale. Porém, quando eu tive essa ideia, eu falei, mano, o vídeo vai ficar muito longo, vai ter, sei lá, eu chuto umas 7 horas. De tipo, não arquivo bruto, mas sim o vídeo editado mesmo. Aí quando eu tive essa ideia, eu falei, mano, tá, eu vou fazer um vídeo sobre esse tema, contando a história dos personagens de The Walking Dead Telltale. Porém, eu vou fazer por vídeo, quer dizer, por temporada. Ou seja, esse vídeo vai ser contando a história dos personagens de The Walking Dead Telltale da primeira temporada. Aí vai ser um vídeo. Aí depois vou postar outro vídeo contando a história dos personagens de The Walking Dead Telltale da segunda temporada. Ou seja, eu vou fazer por vídeo. Pode ser que eu faça aquela mesma coisa que eu fiz com 6 vídeos que eu postei, que é resumindo, tipo, tal temporada em 1 hora, sendo que as DLCs ficou menor que 1 hora. Se eu não me engano, a DLC Michonne ficou com 42 minutos, mas eu botei no título The Walking Dead Michonne, DLC Michonne em 40 minutos. A DLC 400 dias, que vem depois da primeira temporada, e 20 minutos. Provavelmente eu vou fazer essa mesma coisa, que é juntar os 6 vídeos, que inclui as DLCs também, né? E, enfim, vai ser isso. Eu espero que vocês gostem. Então, é isso e bora lá. Eu não sei, tipo, quanto tempo vai ser esse vídeo. Provavelmente 1 hora, né? Porque, tipo, eu escrevi bastante. Se não me engano, deu 12 páginas. Parece pouco. Realmente é pouco, mas, tipo, eu escrevi bastante. Eu precisava de outro celular pra ler o roteiro. Porque, sim, eu escrevi um roteiro pra esse vídeo. Ficou bem grande. Se eu não me engano, tem mais de 40 personagens no jogo. Então, é isso. E bora lá. O Lee Everett nasceu na cidade de Macon, no estado da Geórgia, onde também se localiza a farmácia dos pais do Lee, onde trabalhavam o seu pai, a sua mãe e o seu irmão. E ele decidiu não trabalhar na farmácia e se tornar um professor de história na Universidade da Geórgia por 6 anos. Depois ele se casou com uma mulher, que não aparece no jogo e também não tem nome revelado, e com o trabalho do Lee fazia com que ele viajasse muito e não fosse uma pessoa tão presente em casa, o que o Lee nunca gostou. Aí teve um dia que o Lee chegou em casa e encontrou sua mulher dormindo com o senador. E como ele ficou com muita raiva, ele simplesmente matou o senador. Mais tarde, no julgamento, o Lee confessou seu crime. Aí quando o apocalipse começou, ele estava sendo levado para a prisão por o policial de Atlanta. Porém, o policial não estava prestando atenção no trânsito e bateu no zumbi. O policial morre e o Lee começa sua jornada junto com a Clementine, que ele conheceu lá naquela casa que ele quase morreu por uma zumbi que, se eu não me engano, se chama Sandra. E essa aí é a pequena história do Lee Everett. Então é isso, bora pra próxima. O policial de Atlanta seria aquele policial que tava levando o Lee pra prisão. Porque, enfim, o Lee fez uma cagada. Não dá pra saber exatamente sobre o policial que leva o Lee, mas deu pra perceber, entre aspas, que ele parece ser gentil e atencioso. Quer dizer, nem tanto, né? Porque ele não prestou atenção que tinha um zumbi na pista e simplesmente foi de base. Enfim, o policial conta pro Lee que ele ingressou no departamento da polícia de Atlanta na década de 70, ou seja, 1970. Ele tava pensando em se tornar um detetive para causar casos brutais de E também pela biografia do policial, ele parece ser um policial que, tipo, faz viagens frequentes de transferência de prisão para o Centro Correcional de Condado de Meriwether, com vários condenados, incluindo o Thomas Richards. Ele não parece estar dentro do jogo em si, mas ele aparece no livro de histórias em quadrinhos, da Image Comics. E já que o policial não tem tanta informação, então a gente vai parar por aqui. Agora a gente vai falar da nossa querida e incrível Clementine. A personagem que, na minha opinião, é a melhor personagem de todas. E na biografia dela,
diz que ela é uma pré-adolescente, educada, inteligente, amigável e madura, que normalmente serve para dar ideia de escapatório, um exemplo, ou até outras coisas também. E a gente encontra ela na casa da árvore, e a gente ouve a voz dela pelo rádio, que o Lee pega na gaveta, e quem dublou a Clementine em The Walking Dead Telltale foi a Melissa Hutchinson, não sei falar esse nome. E também uma coisa, pra você que não sabe, a Clementine foi dublada também na quarta temporada, onde somente o episódio 1 e 2 foi dublado em PTBR. E ela foi dublada pela Luisa Casperi, que também dublou a Ellie em The Last of Us. E provavelmente, o que eu fiz de vídeo sobre The Walking Dead Telltale, eu vou fazer em The Last of Us também. Porém, eu preciso assistir o jogo para depois a fazer isso. A Clementine estava no primeiro grau, que ela considera fácil, apesar da idade dela. E ela disse que gostava de passar o tempo lendo livros, em vez de assistir desenhos animados ou brincar com bonecas. E ela falou isso pro Luke. E pra você que não sabe, o Luke aparece somente na segunda temporada, que extremamente foi lançada um ano depois que foi lançada a primeira temporada de The Walking Dead. Ou seja, a Telltale demorou um ano para fazer uma temporada inteira. É meio bizarro isso, mas ok. Ela também jogava futebol, sendo que ela falou pro Lee que não gostava. E essa é a história da Clementine. Inclusive, se eu não me engano, o cara que escreveu a história do jogo, ele falou que vai ter alguma coisa em The Walking Dead, incluindo a Clementine. Ou seja, a história dela vai continuar. E se eu não me engano, o canal A Gente Faz Agora fez um vídeo onde em um certo momento ele fala que a história da Clementine vai continuar, onde seria um live action, entre aspas, e simplesmente é isso. E eu escrevi um roteiro colocando o enredo dos personagens de The Walking Dead Telltale. Mano, sinceramente eu fiquei impressionado comigo mesmo, porque o tamanho ficou gigantesco. E provavelmente no final do vídeo eu vou mostrar como ficou o roteiro, ou não também, sei lá, mas enfim. É isso, e bora pra quarta história, quer dizer, a próxima história. O Shaun é um personagem que não dá pra saber muito da infância dele, porém a gente sabe que ele é o filho mais velho do Herschel. E ele é o cara que é o dono daquela fazenda. Ele deixou o Lee e a Clementine dormirem na fazenda. E o Shaun meio que se confunde achando que a Clementine é a filha do Lee. Aí ele explica como que conheceu a Clem. Depois, quando o dia amanhece, o Shaun é visto trabalhando junto com o Duck, que é o filho do Kenny, e a Katia. O Lee oferece ajuda para serrar as tábuas, só que o Shaun infelizmente morre por zumbis. E praticamente essa foi a segunda pessoa no jogo que teve pouca presença, ou seja, que viveu por um bom tempo, quer dizer, um tempo bem pequeno. E eu esqueci de falar que o Shaun tava com um chat no subúrbio de Atlanta. Inclusive, já que o Shaun foi de arrasto pra cima muito rápido, então a gente não vai falar mais dele. É isso. Assim, desse personagem aqui, meio que eu vou falar muito pouco dele. O motivo é que na descrição do personagem tem quase nada de informação. Então, bora lá. A gente sabe que ele tem dois amigos que ele conhece, o Shaun e o André Mitchell, que ele é um policial. E também ele morava perto da fazenda da família Greene, com sua mãe e seus amigos que eu citei antes. E tipo assim, na fandom de The Walking Dead, mostra uma imagem onde o Chet aparece como um zumbi. Meio que eu não vi em nenhum momento aonde ele virou zumbi e como ele virou zumbi, mas a gente só tem essas informações. Então agora a gente vai falar de um personagem interessante. Bora lá. A gente vai falar agora dele, o Kenny. De acordo com a fandom de The Walking Dead, o Kenny é o personagem principal de The Walking Dead Telltale e co-líder do grupo do Lee Everett, assim como Lily. Ele é viúvo da Katia e seu único filho, Duck, que infelizmente ele morreu porque ele foi mordido por um zumbi quando eles estavam na farmácia dos pais do Lee Everett. E também o Kenny teve uma namorada na segunda temporada de The Walking Dead Telltale, a Sarita, que também tem o mesmo fim dos outros. O Kenny normalmente é um cara que cuida das pessoas e que se importa, mas às vezes ele não consegue se controlar e na maioria das vezes causa uma briga no grupo. E teve um momento que a Telltale Games lançou a terceira temporada de The Walking Dead Telltale. E acontece que o Kenny ficou com uma pele muito estranha. Para ser mais específico, a pele ficou muito lisa, incluindo os outros personagens do jogo. E também na terceira temporada, ele morreu, por causa que ele infelizmente, quer dizer, simplesmente voou do carro e ele não conseguia levantar. Aí ele falou pra Clementine levar o AJ com ela e ele vai de arrasto pra cima. Então é só isso do Kenny.
A Katia é uma personagem que, pelo visto, é a esposa do Kenny. Ela é uma personagem, uma pessoa forte e carinhosa. E não é acostumada com apocalipse zumbi. E também ela não se sente confortável com armas. Ela não mostra ser uma pessoa com raiva ou violenta. E o filho dela, que no caso é o Duck, foi acusado de ser mordido e ser ameaçado de pelo Larry. Sim, aquele vagabundo. E simplesmente a Katia conheceu o Kenny quando ela se mudou para a Bélgica, para os Estados Unidos, quando ela era adolescente. E ela começou a trabalhar no escritório de um veterinário e recebeu sua licença anos depois. A Katia não tem muito o que falar, então bora pro próximo personagem. O Herschel é o dono daquela fazenda que a gente vê no jogo. Quando ele vê o Lee, que tá com a perna fraturada, ele cuida dele e pergunta sobre o paradeiro antes do apocalipse. Uma curiosidade sobre o Herschel. Ele continua mencionando que a Clementine é a filha do Lee, mesmo que ele tenha explicado que eles só se conheceram e nunca se viram na vida. O Herschel é uma pessoa até que bem velha, ele tá entre 60 a 70 anos, um pouco parecido, entre aspas, ou não também com Kenny. E sim, simplesmente é só isso do Herschel, não tem muita informação sobre ele. É isso. A Kylie, para você que não sabe, ela apareceu naquela farmácia que os pais do Lee trabalhavam. E junto com o Glenn, eles tentam ajudar o grupo que tava lá fora. E ela também ajuda o Duck de quase ser mordido por um zumbi. O lugar contém várias pessoas, incluindo a Lily e o personagem mais chato do jogo, o Larry. Ela é descrita como uma jornalista séria, direita, onde praticamente o que vem na cabeça dela, ela vai falar. E ela também parece uma pessoa muito boa em atirar. Por quê? Ela conseguiu acertar na cabeça do zumbi e não do Duck, que quase foi de arrasta pra cima. E a Carly fica irritada quando a Lily fica brigando com o Ben, porque ele supostamente fez um acordo com os bandidos, que invadiu o abrigo lá do pessoal que tava lá no motel. Então a Carly decide deixar a Lily pra trás. Não foi exatamente a Carly, mas ela meio que concordou com o Lee deixar ela pra trás. Quer dizer, com o Lee deixar a Lily pra trás. E também quase esqueci de citar. Tem um momento do jogo que o jogo deixa você escolher quem vai salvar, a Kylie ou o Doug. Se eu não me engano, o próprio Lee fala que acha que o Doug não é bom de armas e que ele não deve ser acostumado com isso. Então seria mais inteligente, entre aspas, de deixar o Doug morrer e a Kylie viva. Foi isso que eu entendi. Glenn é um personagem interessante, por causa que a história dele continua no próprio The Walking Dead. E pra ser mais específico, é o The Walking Dead da vida real. Porque ele sai do carro daquele motel e a história dele vai continuar no The Walking Dead da vida real. Mas tem um porém. Se eu não me engano, na 6ª ou 7ª temporada, o Glenn simplesmente é morto pelo Negan. Provavelmente muitas pessoas foi triste dele morrer, porque ele era tipo o personagem mais da hora de The Walking Dead. Aí depois de um bom tempo ele morre e, mano, o Glenn morre literalmente com o próprio olho pra fora. E é lógico, eu não vou mostrar isso porque provavelmente tem criança assistindo o vídeo. E também é sendo bem pesado porque o olho do cara fica pra fora. E também por causa dos direitos autorais. Então se você quiser ver um Glenn morrer com seus próprios olhos, veja. Agora falando um pouco mais do Glenn. Ele nasceu na cidade de Macon, no estado da Geórgia. E ele era um entregador de pizzas. Em vez de ser aqui do Brasil, onde os entregadores entregam de moto, o Glenn não. Ele usava o próprio carro para fazer entrega. E ele salvou bastante gente quando o grupo tava lá fora e só tinha 4 pessoas na farmácia. E no fim do primeiro episódio, ele falou que ia voltar pra Atlanta pra procurar seus amigos. E quando ele foi embora, acidentalmente ele levou o walkie-talkie da Clementine. Como eu falei no início da história dele, a história do Glenn continua no próprio The Walking Dead da vida real. Então, é isso da história do Glenn. Então é isso, bora pra próxima história de um cara que... Nossa, eu odeio esse cara. Então é isso, bora lá. Então, vamos falar dele, o personagem que eu mais odeio no jogo, o Larry. Simplesmente, ele é um homem perturbado, não literalmente, mas... Tipo, esse cara briga com quase todo mundo. E também quando ele foi brigar com o Kenny, simplesmente ele quase teve uma parada cardíaca, porque ele já tá bem velho. E a filha dele é ali, pra você que não sabe. E como esse cara é simplesmente um velho vagabundo, ele simplesmente ganha um remédio que ajuda ele. E depois que o cara dá um soco na cara dele na hora da fuga, pra deixar ele pra trás e o velho ficar de boa. Mas, como o Kenny é um cara bom, ele ajudou o Lee, pra ele não morrer pelos zumbis.
E olha só, o velho filho da mãe simplesmente morre porque ele teve um ataque cardíaco. E também, já que o Kenny percebeu que o Larry tava se achando demais, ele esmagou a cabeça do Larry. E que, sinceramente, na minha opinião, foi uma das coisas mais lindas que eu queria que acontecesse com esse velho. Porque esse cara só tava reclamando e, se eu não me engano, ele tava dando em cima da esposa do Kenny, quando o grupo tava lá na fazenda. Então teria um bom motivo do Larry morrer. É isso. O Doug é um personagem que aparece na farmácia junto com aquelas outras pessoas. E ele é descrito como um estereótipo do garoto nerd, entre aspas, que sabe bastante de eletrônicos e de tecnologia. Ele parece ser o único personagem que não é igual, entre aspas, ao Kenny, um cara que fica com raiva, etc. Antes do apocalipse zumbi começar, no caso, ele trabalhava como um técnico de TI. Ele se mudou para Macon, Geórgia. E uma coisa interessante é que o Doug foi inspirado nos amigos dos produtores, o Doug Tabaco. E sim, esse é o nome do, quer dizer, sobrenome do cara, o nome dele. E eles se inspiraram no rosto dele, colocaram ele no jogo. Simplesmente é só isso. A Lily é a personagem que causou aquela briga no trailer, junto com o Ben. Quer dizer, com o Ben. E o motivo que foi que o Ben supostamente fez um acordo com os bandidos pra eles fazerem aquele assalto lá no motel. E o jogo dá uma opção da gente decidir deixar a Lily com a gente ou não. E ela aparece de novo na 4ª temporada. De novo. Com um grupo que ela se juntou, parecido com a Nova Fronteira, 3ª temporada. Na biografia dela mostra que ela é uma pessoa forte, que sabe se proteger. Por causa de um treinamento dela na Força Aérea. O pai dela é o Larry, aquele cara que foi de base. A Lily trabalhava na Robbins Air Force Base. Ela trabalhava com burocracia, costumava contar de situações difíceis. E a morte da Lily acontece na 4ª temporada, onde o jogo permite que a gente decida que o Eddie mate a Lily. E se a gente escolher que vai deixar ela viva, simplesmente ela mata o James. Não é o James da salada de fruta. E se a gente ver a biografia da Lily, a gente tem meio que a ideia que ela já trabalhou no exército. Pode ser que eu esteja errado, mas foi isso que eu entendi dela. Pra você que não sabe, o Chuck é o personagem que aparece quando o Lee, o personagem que a gente controla, entra em um certo vagão e dá de cara com o Chuck. Na biografia dele mostra que ele é bem triste porque simplesmente ele nasceu e cresceu na Geórgia, ele é um morador de rua e ele não vê a família há 14 anos. Sim, o Chuck não vê sua família há 14 anos. E inclusive o Chuck falou pro Lee coisas muito importantes, que praticamente mudou o futuro da Clementine. E teve um ensinamento que o Chuck falou que, se eu me lembro muito bem, que ele disse pro Lee ensinar a Clementine a atirar, cortar o cabelo e fizeram um plano pra chegar na savana. E também o próprio Chuck se matou e foi mordido. E essa é a história do Chuck. É isso. O Omid é um personagem que aparece naquela ponte, quando o trem, junto com a sua namorada, a Krista. E caso você já viu a 1ª temporada desse jogo, provavelmente você também viu o início da 2ª temporada, onde o Omid e a Krista cuidam da Clementine. Pelo visto, o Omid nasceu em São Francisco, onde ele dividiu o apartamento com sua namorada, a Krista. E também eles tinham um gato de estimação. Omid e Krista estavam fazendo uma viagem totalmente americana, entre aspas. E sim, é o que diz na biografia aqui. Em algum momento da viagem, o Omid simplesmente dorme na chuva. Pode ser que ficou um motivo do caminhão tá com a carga lá embaixo. Na 2ª temporada, Omid e Krista infelizmente morrem por causa da Michelle. E como a Krista ficou com ódio da Michelle ter matado o Omid, a Krista mata a Michelle. Mas em um pequeno tempo, quer dizer, mas depois de um pequeno tempo no início da 2ª temporada, a Krista aparentemente também morre. E essa é a história meio doida do Omid com a Krista. É isso. O Mark é um personagem que aparece no 2º episódio de The Walking Dead Telltale. E os dois personagens são o Mark e o Lee. Eles encontram um cara que ficou preso em uma armadilha, que provavelmente é uma tal de armadilha do John. Colocou essas armadilhas, quer dizer, provavelmente o John colocou essas armadilhas. E que eu acho que é uma armadilha de osso. Não sei. E do lado do cara que ficou preso, tinha 3 pessoas.
Ben, Travis, David. E o Mark, junto com Lee, eles são atacados por bandidos que provavelmente eram os mesmos bandidos que foram lá no motel. E pelo visto, o John, ele é um cara mau, porque na hora do jantar na mesa tinha carne, mas tem um porém. Como todo mundo tá em apocalipse zumbi, provavelmente tinha alguma coisa naquela carne, poderia ser carne humana. E mano, simplesmente quando ele pergunta onde é um banheiro, se eu não me engano, ele sobe a escada e quando ele entra no banheiro ele encontra o Mark sem a perna. Sim, você não ouviu errado, ele ficou sem a perna. E quase que a Clementine comeu aquela carne, porque a gente pode escolher deixar a Clem morrer, quer dizer, deixar a Clem comer ou não comer aquela carne. E depois da briga na hora do jantar, alguém dá um soco na cara dele de novo. Aí simplesmente é isso. O Andrew tem uma família até que grande e ele se preocupa com a fazenda e com a segurança dela. Ele colocou uma cerca elétrica, que pelo visto para a época era bem avançado isso, e o gerador de gasolina fornecido pelo seu irmão. Andrew mostra o lado obscuro dele depois que ele fala que a família estava servindo carne humana do Mark. No caso, aquele cara que estava com a perna cortada. Enfim, é isso. E depois que ele é socado, ou seja, toma um murro na cara, a gente pode matar o Andrew de duas formas: jogando ele na cerca elétrica ou baleando ele, ou seja, dando um tiro no Andrew. E também temos a opção de poupar o Andrew. Aí ele vai gritar onde chama a atenção dos zumbis e os zumbis invadem a fazenda. E uma curiosidade: o Andrew tinha fundado uma agência imobiliária, só que não deu certo e a empresa faliu. E também o Andrew e a Danny, quer dizer, e Danny, que no caso é um homem, tá? Não é uma mulher, que colocaram aquela armadilha de urso pro David, que no caso é o cara que ficou preso e teve a perna cortada também, infelizmente. Então, é isso sobre o Andrew. O Ben é um personagem que ele é um cara legal, que tem boas intenções, mas ele faz de forma errada. Ele também não sabe fazer certas ações e não sabe mentir bem. E é esse que, se eu não me engano, no momento do jogo o Ben fala que praticamente todo mundo que tá no apocalipse zumbi já tá infectado. Como se fosse uma pandemia que teve na vida real mesmo, onde o vírus estava no ar, então você respirava, você já tá infectado. O Ben tem de 16 a 20 anos, ele é o terceiro personagem mais novo do jogo. Não tem tanta coisa pra falar dele, mas eu falo uma curiosidade pra vocês. De acordo com os áudios não utilizados no jogo, o Ben presenciou vários eventos traumatizantes, onde ele teve que ser obrigado a ver os seus amigos sendo pelos próprios bandidos. Isso eu sei, o jogo é um pouco pesado, mas da história sim eu gostei de ver. Sim, é só isso mesmo. O Gary é o personagem que aparece junto com os bandidos que aparecem na frente do motel, que no caso o Lee conseguiu derrotá-los. O Gary, mencionado pelo bandido o Jake. O Gary não tem muito o que falar porque ele é supostamente o líder daqueles bandidos, porque extremamente ele é o único que não tá com máscara. Uma curiosidade: se a gente salvar o Doug, que é o cara que tava lá na farmácia, hoje ele é um técnico da TI, ele vai atirar na Linda. Sim, esse é o nome dela no jogo. E praticamente é isso, não tem tanta coisa interessante. Então bora pro próximo. A Molly é a personagem que aparece praticamente lá no final do jogo. Quer dizer, perto do final do jogo. Ela é tipo a Jane lá na segunda temporada. A gente tem a informação que ela tem uma irmã, que ela tinha 14 anos e era diabética, e que ela morava em Crawford. Pelo visto ela foi que tocou aquele sino da igreja quando o grupo chegou lá em Savannah. E a Molly deu o nome pra sua arma. Ela se chama Hilda. E simplesmente é só isso. Tipo, não tem tanta informação assim, mas... Tipo, tanta informação no sentido de, tipo, interessante. Então, simplesmente é só isso. André Mitchell, e esse é mais um policial no jogo, que extremamente lhe parece só de noite. Eu sinceramente nunca vi essa cena quando eu fui assistir o jogo, mas ok. Diz que o André é um membro da força policial do estado da Geórgia. Quando ele vê que o Lee é Clementine, ele acha que é um zumbi, sendo que na verdade é só um ser humano. E a aparição do André é um pouco diferente, porque se o Lee e a Clem decidirem sair de dia, vai estar lá fora o Shawn e o Chet. Agora, se os dois saírem de noite, vai o André e o Chet. É um detalhe pequeno que nem eu sabia,
Só fui descobrir quando fui colocar uma gameplay de fundo pra esse vídeo. É, só isso mesmo. A Irene era uma católica devota e parece que ela não tem esperança que ela vai sobreviver porque ela foi mordida. Ela faz uma coisa muito pesada. Ela se porque ela foi mordida e quer viver com a família dela. Acho que deu pra entender o sentido, tipo, viver com a família dela em outro sentido. Tipo, no sentido de. Enfim, não quero falar. Ela só queria morrer. Não tem nada sobre ela. Então, bora continuar. A Bry era uma estudante na escola de SD Facility Catholic School, ou seja, a escola católica em algum resto aqui que eu não sei muito bem. E ela foi estudante e também já foi professora em Crawford, meio que no município de Savannah. A metade do grupo que a Bry tava simplesmente foram de base. O Vernon, que é um personagem que aparece lá no final do jogo, se eu não me engano, no último episódio, a Bry manda fazer com que o Lee vá de base também. Porque ela achou que ele era um membro de Crawford, que supostamente nesse município tinha um grupo, quer dizer, tinha um tipo de grupo de assassinos. E quando chega no último episódio, a Bry aparece como um zumbi naquela casa do grupo do Lee, que o grupo se abrigou. É simplesmente só isso. Vernon é o pai da Bry e Clive o resto que seria o filho do pai do Vernon, ou não também. A gente sabe que o Vernon era um médico e teve um momento da sua vida que ele foi diagnosticado com câncer e liderou o grupo de sobreviventes do câncer em Savannah. Ou seja, em Savannah tinha muita gente que tinha aquela mesma doença. Eu não sei se é uma doença, se eu estiver errado, me desculpa, que eu não sei muito de coisas científicas e simplesmente é só isso. Então bora pro 25º personagem, o Logan. O Logan é um personagem que aparece de uma forma diferente. Ele aparece em uma fita VHS junto com uma mulher, a Ana Correia, e o Logan força que ela aborta o próprio bebê, já que na comunidade que ela mora não pode viver nem crianças nem grávidas. A aparição do Logan é só nas fitas VHS, e a Ana Correia também. E você se lembra da Molly? Então, ela simplesmente jogou o corpo do Logan de um telhado quando o Lee estava explorando a cidade de Crawford. É só isso. Então, esse vai ser nosso último personagem, quer dizer, nossa personagem. Então é isso. A Juliana aparece no segundo episódio da temporada, quer dizer, da primeira temporada, e ela, como os outros, tentando sobreviver, porque ela também foi atacada pelos bandidos, que atacaram também o grupo do Lee. Ela tem 35 a 45 anos, e também antes do apocalipse zumbi, ela já trabalhou no Save Lots, onde seria aquele grupo de bandidos, e também ela tinha uma filha. Na tenda que tem naquele acampamento, tem um coelho de pelúcia sangrento, uma foto, o boné da Clementine. Se eu não me engano, ela disse que os bandidos levaram a filha dela para a floresta. E quando o Lee e o Mark encontraram a Jolene, ela fala que o Lee roubou a Clementine dela e ameaçando ele com uma besta. E ela disse exatamente isso, que vai prender as bolas deles na árvore. Tipo, eu já mostrei essa cena daquele vídeo que eu resumi a história da primeira temporada de The Walking Dead Telltale em 1 hora. E, enfim, eu não quero mais. Tipo, eu não vou mostrar porque. Enfim, eu tô com preguiça. Simplesmente é isso. Mas aí, na verdade, a Jolene tá presa em transtorno pós-traumático, refletido com a filha dela, a Danielle. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deu bastante trabalho fazer esse vídeo, porque, tipo, não só deu trabalho pra editar o vídeo, pelo menos deu trabalho, né? Mas deu bastante trabalho também pra escrever o roteiro, porque, mano, se eu não me engano, meu roteiro ficou com 12 páginas. Tipo, parece ser pouco, mas sei lá, ficou bem grande. Tipo, eu vou mostrar pra vocês uma gravação, só pra vocês verem o tamanho do vídeo. O tamanho do vídeo não, né? Do tamanho do roteiro. Olha isso.
Tipo, eu fiquei impressionado comigo mesmo, com a capacidade que eu tive pra escrever isso tudo. E não era 12 páginas. Tipo, antes era 12 páginas porque eu tava escrevendo ainda, e eu não tinha terminado. Aí quando eu terminei, deu mais ou menos 21 páginas. Tipo, aparece 21/22 porque aparece só aquela parte preta embaixo. Então considera 22, mas eu considero, na minha opinião, 21 páginas. Eu escrevi bastante. Então, espero que vocês tenham gostado. Tipo assim, eu já fiz as 4 thumbnails pros vídeos que eu vou fazer, tipo, contando a história dos personagens. Eu deixei de fazer separado porque, sei lá, dá mais de 5 horas de vídeo. Igual eu fiz um tamanho de um vídeo que deu 5 horas também. Então é isso. E falou.